Aqui nós já temos a nossa capa com 11 carreiras, nós vamos para a 12ª, e a 12ª nós já vamos prender o nosso quadradinho, já unindo nesse quadrado, e já unindo também no quadradinho lá da primeira carreira, pra gente fazer essa parte da capa, ela vai ficar no formato tubular. Então, aqui eu já deixei os meus quadradinhos adiantados, já com 2 carreiras, e aí nós já vamos direto para a 3ª carreira, onde nós já vamos trabalhar emendando lá nas florzinhas. Então, aqui eu já fiz as 2 carreiras, do jeito que eu ensinei para vocês lá no início do vídeo, e aí aqui agora nós já vamos para a 3ª carreira, já iniciando emendando. 3 correntes para subir sobre aquele primeiro ponto alto aqui do cantinho. E aí nós pegamos a laçada, vamos fazer um ponto alto sobre o segundo, um ponto alto sobre o terceiro ponto alto, um ponto alto sobre o quarto ponto alto, e um ponto alto aqui dentro, nessas 2 correntinhas de intervalo. E aí, nós já vamos começar a emendar. Aqui, onde nós faremos 2 correntes de intervalo, eu vou dividir essa correntinha. Eu vou fazer uma corrente. E aí, eu vou pegar aqui a minha peça, a última carreira que eu fiz, a primeira florzinha aqui no cantinho, no centro do cantinho, nas 2 correntinhas. E aí, eu vou prender com um ponto baixo. Vou fazer a segunda correntinha do nosso intervalo, pego a laçada, e aí eu retorno aqui para a peça que nós estamos trabalhando, e vamos dar continuidade. Aí eu vou fazer um ponto alto aqui dentro do espaço, e mais um ponto alto sobre cada um desses 4 na sequência, totalizando 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Aqui o meu pontinho escapou, prontinho. E aí, aqui, a correntinha com a alcinha com 2 correntes, nós vamos dividir. Então, eu vou fazer uma correntinha, vou prender com ponto baixo lá naquele espacinho das 2 correntinhas, na flor anterior. Retorno pra cá com uma correntinha e vou prender aqui nessas 2 correntinhas. Eu vou colocar aqui sobre a mesa para vocês terem uma ideia melhor de como nós vamos emendar. Então, aqui nós vamos prender essa alça com 2 correntes, vamos fazer 2 correntes, prender nessa alça da flor de cima. 2 correntes, prendemos nessa alça da flor de baixo. Mais 2 correntes, vamos prender nessa do meio, mais 2 prendemos nessa do meio, 2 nós vamos para a última, e dessa forma até nós chegarmos nesse cantinho e nesse cantinho dessa flor aqui. Só para vocês terem uma ideia melhor de como nós estamos fazendo. Então, aqui continuando. 2 correntes. Aqui lembrando que nós vamos dividir as 4 correntes em 2 partes de 2. E aí, nós vamos aqui para a alcinha da carreira da florzinha anterior. Prendemos com ponto baixo, 2 correntes e retornamos para a próxima alcinha. 2 correntes, prendemos com ponto baixo na primeira florzinha, e 2 correntes, prendemos na florzinha atual. 2 correntes, prendemos lá na primeira florzinha, 2 correntes, retornamos aqui já naquela alcinha de 2 correntes, que foi a última que nós fizemos. 2 correntinhas,
prendemos lá naquela alcinha menor da primeira flor, e aqui nós vamos dividir novamente, apenas uma correntinha, pegamos a laçada, e aí nós vamos direto para os pontos altos. Vamos fazer os 4 pontos altos, sobre os 4 pontos altos da carreira anterior, 2, 3 e 4. E mais um ponto alto aqui no centro, no intervalo. Divido novamente uma correntinha, prendo aqui no espacinho do cantinho da florzinha anterior, com um ponto baixo, mais uma correntinha, pego a laçada, e aí eu vou fazer novamente os nossos 5 pontos altos. Um no centro, e os 4 restantes sobre os 4 pontos altos da carreira anterior. 2, 3, nós vamos totalizar os 5 pontos altos. 4 e 5. E aí, essa lateral, nós vamos trabalhar ela normalmente. Aqui eu quero fazer junto com vocês, para frisar bastante como a gente vai fazer essa parte, onde a gente termina uma lateral e começa a outra. Então, aqui eu já fiz aqueles 5 pontinhos altos do cantinho, 4 sobre os 4 pontos altos da carreira anterior e um aqui na correntinha do intervalo. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha. E aí, aqui, pra gente fazer a virada do cantinho, a gente vai fazer da mesma forma. Lá no centro do cantinho da florzinha anterior, nós vamos fazer um ponto baixo. E aí, nós vamos com a agulha direto para outra lateral da próxima florzinha, lá no cantinho também. E aí, aqui nós vamos fazer mais um ponto baixo. Então, nós estávamos unindo essa parte da horizontal, e nós vamos agora unir essa lateral. Então, aqui eu já virei um ponto baixo no cantinho onde nós terminamos essa parte, e um ponto baixo no cantinho onde nós começamos essa lateral. E aí, sim, eu vou fazer uma correntinha, pego a laçada e retorno pra cá pra continuar o cantinho dessa florzinha que eu tô trabalhando agora. Um ponto alto aqui dentro do intervalo das correntinhas e um ponto alto sobre cada um dos pontos altos da carreira anterior. E aí, aqui, tudo permanece igual, da mesmíssima forma que nós fizemos lá. Dividindo as correntinhas, 2 para ir, 2 para voltar, da mesma forma até nós chegarmos lá no cantinho. E aqui vai ser a última lateral que nós vamos unir, e essa parte, a quarta e última lateral, nós vamos terminar normalmente e arrematar o pontinho. E aí, nós vamos terminar todas as florzinhas desse intervalo aqui, até a gente fechar completamente a nossa capa. E depois nós vamos fazer a parte do acabamento. Aqui nós fizemos a união nessa lateral, nós fizemos a outra parte exatamente da mesma forma que nós trabalhamos aqui. E aí, a nossa capa já começa a tomar esse formato tubular. Aí, aqui, para vocês verem como nós fizemos a união aqui, vocês podem voltar o vídeo um pouquinho, para o vídeo não ficar muito longo, muito cansativo. Mas nós vamos fazer outra emenda dessa daqui, para vocês gravarem melhor. E aqui, a parte final, a última lateral do nosso quadradinho. Aqui, eu vou fazer 3 correntes. Prendemos com ponto baixo, mais 3 correntes, prendemos com um ponto baixo na alcinha da carreira anterior, e 2 correntes, que nós vamos prender lá naquelas 3 correntinhas, onde nós iniciamos os pontos altos. E aí, aqui nós vamos prender com um ponto baixíssimo, vamos andar mais 2 pontos baixíssimos, pra gente poder arrematar o fio.
Aqui eu sempre gosto de fazer mais uma correntinha antes de cortar o fio. E aqui pelo avesso, a gente vai esconder essa pontinha da linha, voltando ela por 3 ou 4 vezes dentro dos próprios pontos, para que não tenha perigo da peça se desmanchar. E aí eu vou ensinar para vocês como faz a próxima florzinha, que a próxima florzinha, ela vai ser unida por 3 lados e 2 como essa da ponta. Arrematamos. E aí nós vamos fazer a próxima florzinha aqui desse intervalo, que ela vai ser unida pelos 4 lados. Perdão, por 3 lados, já fechando, já começando a fechar a nossa capa. Aqui, então, nós vamos começar a união nessa parte da florzinha lá do início da primeira carreira. Vamos fazer a união aqui, depois aqui na carreira que fecha, e aí depois na última carreira que nós trabalhamos. Aqui eu já fiz a metade do nosso cantinho, aí eu vou colocar uma correntinha, e aí nós vamos prender dessa forma. Começando aqui, tentar fazer a câmera focar. Nós vamos começar aqui no cantinho, aqui nesse cantinho, vamos até esse, depois nesse próximo cantinho, e aí nós fechamos aqui a última carreira aqui. Então, nós já vamos para a parte da união. Cantinho com cantinho, prendemos com um ponto baixo. Aí, eu vou fazer mais uma corrente e retorno aqui para minha florzinha, para continuar com os meus pontos altos. Um ponto alto no centro, nas 2 correntinhas da carreira anterior, e nos 4 pontos altos seguintes, nós continuamos um ponto alto sobre cada um deles. Lembrando sempre que nessa última carreira são 5 pontos altos, 2 correntes e mais 5 pontos altos, formando o cantinho. E aí agora na divisão das alcinhas. Vamos fazer uma corrente, prendemos lá. Sempre não vai mudar nada da forma como eu ensinei para vocês no início. O que vai alterar é a quantidade de laterais, dependendo de onde a florzinha vai se encaixar, a quantidade de laterais que nós vamos trabalhar nesse mesmo processo. O processo é o mesmo, e só o que vai mudar é isso. Se nós vamos fazer 1, 2 ou 3 laterais. E aqui nós já estamos fazendo 2 correntes, prendemos com ponto baixo, 2 correntes e prender ponto baixo. E aí nós vamos fechar toda essa parte, formando um tubo com a nossa peça. Essa peça aqui, ela vai ficar com 30 centímetros. Nós precisamos de uma peça com 38 centímetros de altura. Então, depois eu vou voltar com vocês pra gente trabalhar a parte do aumento nas 2 aberturas, 4 centímetros de cada lado. Aqui nós temos a nossa capa já pronta, e ela, com essa quantidade de florzinhas que nós fizemos, ela ficou com 30 centímetros. Eu poderia colocar mais florzinhas, porque eu preciso que ela tenha 38 centímetros. Mas esse modelo, eu escolhi fazer com esse acabamento na parte de baixo, para completar os 8 centímetros. E esses 8 centímetros, vocês podem dividir da forma que vocês preferirem. Nesse caso aqui, eu vou colocar 6 centímetros na parte de baixo
e 2 centímetros na parte de cima, onde nós vamos colocar a tampa. Você poderia colocar a tampa diretamente aqui e fazer os 8 centímetros de aumento na parte de baixo. Poderia colocar 4 em cima e 4 embaixo, da forma que vocês preferirem. Nesse caso aqui eu coloquei 6 centímetros na parte de baixo, nós vamos fazer 2 aqui. Para 2 centímetros nós vamos fazer 3 carreiras e para os 6 centímetros aqui embaixo eu fiz 12 carreiras. Então aqui para fazer o nosso pontinho, ele é super simples e ele é um ponto que ele rende bastante o fio e ao mesmo tempo ele fica um acabamento muito bonito no trabalho. Então nós vamos prender o nosso fiozinho e aí nós vamos intercalar pontos altos e correntinhas. Então nós vamos começar, eu sempre gosto de começar na junção entre um quadradinho e outro, no intervalo entre um quadradinho e outro. Então aqui eu vou fazer 3 correntes para subir. E aí eu vou fazer um total de 4 pontos altos. Pego o próximo ponto. Aí 2. As 3 primeiras correntinhas nós contamos como o primeiro ponto alto. Eu vou fazer esse aqui um pouquinho mais próximo, para ele não ficar com uma distância tão grande. 3 e 4 pontos altos. E aí, aqui nós vamos fazer 2 correntes, pulamos 2 pontos na base e no terceiro nós fazemos novamente os 4 pontos altos. Seguindo sempre a direção dos pontos na carreira de baixo. Aqui nós fizemos um sobre o ponto alto, um sobre aquela correntinha, e aí o próximo eu vou fazer aqui sobre aquele pontinho baixo, onde nós unimos lá a alcinha do nosso quadradinho, e o próximo aqui na alcinha, sempre seguindo a sequência dos pontos. E novamente 2 correntes, pulamos 2 pontos na base e vamos novamente trabalhando dessa forma. Sempre intercalando 2 correntes e 4 pontos altos. Vamos fazer isso em toda a volta da peça, e é muito importante que quando a gente completar essa volta e chegar aqui no final, a gente termine essa carreira, no caso aqui, com um ponto, esse pontinho aberto, que são as 2 correntinhas, para que ela feche intercalando as correntinhas com os pontos altos. Aqui no acabamento, nós vamos fazer na barra da nossa peça, nós vamos trabalhar 3 pontos baixos e um ponto picô, que nós vamos fazer 3 correntes, e aí nós introduzimos a agulha aqui no pezinho dessas correntes, na base delas, e fechamos com um ponto baixo. E aí ele vai ficar essa bolinha. E aí nós introduzimos no ponto seguinte e vamos fazer novamente 3 pontos baixos. 2, 3. Um ponto em cada um dos pontinhos da carreira anterior. E aí nós vamos fazer outro ponto picô. 3 correntes, introduzimos a agulha na base e fechamos com um ponto baixo. E aí nós introduzimos no ponto seguinte e vamos fazer mais 3 pontos baixos. E aí a borda da nossa peça, essa parte corresponde à bainha da nossa capa. Ela vai ficar dessa forma, o ponto picô, em toda a volta da peça. Aqui nós já chegamos no final da carreira, e aí aqui eu vou fazer 3 correntinhas para fechar, e vou prender naquelas 3 primeiras correntinhas que correspondem ao primeiro ponto alto aqui da carreira. E aí nós vamos fechar com um ponto baixíssimo e fechamos a nossa primeira carreira. Para a próxima carreira, nós vamos inverter. Onde nós fizemos os pontos altos, o pontinho fechado, o quadradinho fechado, nós vamos fazer o quadradinho aberto, e sobre o quadradinho aberto nós vamos fazer o quadradinho fechado. Então, aqui eu vou colocar 3 correntes para subir, mais 2
que são a largura do nosso quadradinho, totalizando 5 correntes. Aí eu pego a laçada no quarto e último ponto alto, eu vou fazer um ponto alto sobre ele. Um ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior. E sobre aquelas duas correntinhas, nós vamos fazer 2 pontos altos. E mais um ponto alto sobre o primeiro ponto alto do próximo quadradinho. Sobre o próximo quadradinho fechado, os 4 pontos altos, nós vamos fazer 2 correntes, pegamos a laçada e lá no quarto, no último ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto. Então, essas 2 correntinhas que nós fizemos são a largura, correspondem aos 2 pontinhos altos aqui do meio. E aí, dessa forma, nós vamos inverter os pontinhos. E aqui na parte de baixo, dá para vocês terem uma ideia melhor de como que o nosso ponto vai ficar. Ele vai ficar dessa forma. E aí, vocês podem dividir, fazer 4 centímetros na parte de baixo, 4 centímetros na parte de cima. Aqui eu fiz 6 centímetros na parte de baixo e vou trabalhar 2 centímetros na parte de cima, para aumentar os 8 centímetros que nós precisamos. E aí eu vou fazer as 3 carreirinhas, fechando normalmente, e aí nós vamos direto para a parte da tampa, para a parte circular, que nós vamos fazer para fechar a parte de cima da nossa capa. Aqui eu tenho a minha capa pronta. Aqui eu já virei ela do avesso e já marquei aqui em cima 4 pontos com fiozinhos de linha. Eu peguei ela pelo meio e aí eu fiz a marcação nos cantos, no canto direito e no canto esquerdo. E aí depois eu uni as 2 marcações que eu fiz nos cantos, eu uni elas aqui no centro, marcação com marcação, e aí eu marquei esse cantinho e o outro cantinho. Então, nós temos 4 marcações no total, que é onde nós vamos fazer o encaixe da nossa tampa, o encaixe da parte de cima. E aí, nós vamos reservar essa parte e vamos começar a trabalhar na parte circular. Para esse aqui, eu vou usar um fio de camila branca e uma linha de 1,75 milímetros. E nós vamos começar com o anel mágico. Vou fazer o anelzinho mágico. E dentro desse anelzinho mágico, nós vamos trabalhar um total de 10 pontos altos. 2, eu fiz 3 correntinhas para subir ali no início. 3. Aqui nós já temos 8, 9 e 10 pontos altos. E eu vou pegar aquele fiozinho ali do anel mágico, puxo. E aí, o último ponto alto que eu fiz, eu vou unir com um ponto baixíssimo com aquelas 3 correntinhas que nós fizemos lá no início para subir. Aqui nas 3 correntinhas, prendo com um ponto baixíssimo. Para a próxima carreira, eu vou subir 3 correntes, eu vou trabalhar 2 pontos altos em cada um desses pontinhos. Então, nós vamos ter um total de 20 pontos altos. Vou trabalhar um ponto alto no mesmo ponto de base, onde eu fiz na base das 3 correntinhas. No ponto seguinte, eu vou trabalhar novamente 2 pontos altos. No próximo ponto, a mesma coisa. Sempre 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No total, no final dessa carreira, nós vamos ter 20 pontos altos.
Aqui, terminados os pontos altos, eu vou unir nas 3 primeiras correntinhas com um ponto baixíssimo. Para a próxima carreira, nós vamos fazer um ponto com aumento e um ponto sem aumento. Então, eu vou fazer 3 correntes para subir e um ponto alto no mesmo ponto de base, que é o aumento. E aí, eu pego uma laçada, sobre o próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto, pego a laçada e sobre o próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos altos. No ponto seguinte, um ponto alto. E no próximo, 2 pontos altos. Sempre intercalando dessa forma. Terminamos essa carreira aqui também, e também vou fechar com um ponto baixíssimo. E aí, para a próxima carreira, eu vou fazer um aumento para cada 2 pontos altos. E aí, eu vou seguir essa sequência. As 3 carreiras seguintes, um aumento para cada 2 pontos altos, um aumento para cada 3 pontos altos, um aumento para cada 4 e um aumento para cada 5. São 4 carreiras. E aí, nós vamos até trabalhar, até nós chegarmos nessa diferença de um aumento para cada 5 pontos altos. Então, aqui na próxima, nós vamos fazer 3 correntes para subir. Fazemos outro ponto alto no mesmo ponto de base. E aí, no próximo ponto, nós vamos fazer um ponto alto, 2 pontos altos. E no ponto seguinte, nós vamos trabalhar os 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto de base. E novamente, um ponto alto no ponto seguinte, um ponto alto no próximo, e o próximo com 2 pontos altos na mesma base. E aí, nós vamos seguir essa sequência. Na próxima carreira, um aumento para cada 3, na seguinte, um para cada 4 e um para cada 5. E aí, eu retorno com vocês para a gente continuar. Então, essa carreira aqui é o que eu trabalhei, um aumento para cada 5 pontos altos. Aqui no final, eu fiz um aumento, bem aqui, e aí depois do aumento ficaram 2 pontos altos. E aí, nós fechamos a carreira com um ponto baixíssimo. E agora, nós vamos trabalhar 4 pontos altos e 2 correntinhas. Da mesma forma que nós fizemos aquele acabamento lá na parte de baixo da capa. Então, eu vou fazer 3 correntes para subir. Vou trabalhar um ponto alto no ponto seguinte. Aqui, nós já não vamos fazer os aumentos. 3, 4. Um ponto alto em cada ponto da carreira anterior. E aí, eu vou fazer 2 correntes, pulo 2 pontos da base, e no terceiro ponto eu vou fazer mais um ponto alto e mais 3 pontos na sequência. E aí, nós vamos intercalando essa carreira dessa forma. Geralmente, eu não conto os pontos, sempre eu vejo nos comentários algumas pessoas ficam sempre muito preocupadas com a quantidade de pontos para formar a carreira, a quantidade de pontos para ele fechar certinho aqui. Geralmente, quando eu chego no final, geralmente eu conto esses pontos só no final da peça. Eu vou mostrar para vocês. Então, se eu ver que ela não vai dar a quantidade, a gente força um pouquinho para ela fechar a carreira, no caso, terminando aqui com as 2 correntinhas. Então, a gente dá uma forçadinha no final, se ela não tiver o número exato de pontos, e sempre dá certinho. E aí, aqui eu vou fazer mais 2 correntes, pulo 2 pontos na base. No terceiro, eu vou fazer um ponto alto.
E aí eu vou seguindo essa sequência, intercalando os 4 pontos altos, 3, 4, com 2 correntes, sempre pulando 2 correntes, eu pulo 2 pontos na base. Sempre intercalando dessa forma até a gente chegar lá no finalzinho. Aqui, como eu falei para vocês, a minha peça, ela não daria exatamente a quantidade aqui. Eu fiquei com um pontinho a menos para poder para poder encaixar a correntinha aqui. Então, nesse grupinho aqui dos pontos altos, se eu colocasse um ponto alto, cada um em um ponto da carreira anterior, lá no final eu não teria a quantidade de pontos que eu precisava. Então, aqui eu fiz um aumento, coloquei um ponto alto, 2 pontos altos, o terceiro e o quarto no mesmo ponto de base, e aqui eu segui normalmente com os pontos. 2 correntes, pulei 2 pontos na base, e aqui eu fiz os 4 pontos altos na sequência, um ponto alto para cada ponto na base, e aqui eu vou fazer normalmente as 2 correntes e prendo naquelas 3 correntinhas que nós fizemos lá no início. E aí eu consigo fechar a minha carreira do jeito que eu preciso. E para a próxima carreira, nós vamos inverter os pontos. Então, aqui sobre esse grupinho dos 4 pontos altos, nós vamos trabalhar 5 correntes, 4, 5. E vou prender sobre o último ponto alto desse grupinho, sobre o quarto ponto alto. E sobre as 2 correntinhas, eu vou trabalhar 2 pontos altos, um ponto alto sobre o primeiro ponto alto do grupinho da carreira anterior, 2 correntes de intervalo, pulo os 2 pontos altos do meio e sobre o quarto eu vou fazer mais um ponto alto. Então, dessa forma, eu estou invertendo exatamente como nós fizemos lá na parte da capa. Sobre as 2 correntes, 2 pontos altos e um ponto alto sobre o primeiro do grupinho. Então, eu vou fazer as 2 correntes sobre os 4 pontos altos da carreira anterior e 4 pontos altos sobre as 2 correntes da carreira anterior. E eu vou fazer isso por 5 carreiras. Aqui, como eu falei para vocês, a minha peça, ela não daria exatamente a quantidade aqui. Eu fiquei com um pontinho a menos para poder para poder encaixar a correntinha aqui. Então, nesse grupinho aqui dos pontos altos, se eu colocasse um ponto alto, cada um em um ponto da carreira anterior, lá no final eu não teria a quantidade de pontos que eu precisava. Então, aqui eu fiz um aumento, coloquei um ponto alto, 2 pontos altos, o terceiro e o quarto no mesmo ponto de base, e aqui eu segui normalmente com os pontos. 2 correntes, pulei 2 pontos na base, e aqui eu fiz os 4 pontos altos na sequência, um ponto alto para cada ponto na base, e aqui eu vou fazer normalmente as 2 correntes e prendo naquelas 3 correntinhas que nós fizemos lá no início. E aí eu consigo fechar a minha carreira do jeito que eu preciso. E para a próxima carreira, nós vamos inverter os pontos. Então, aqui sobre esse grupinho dos 4 pontos altos, nós vamos trabalhar 5 correntes, 4, 5. E vou prender sobre o último ponto alto desse grupinho, sobre o quarto ponto alto. E sobre as 2 correntinhas, eu vou trabalhar 2 pontos altos, um ponto alto sobre o primeiro ponto alto do grupinho da carreira anterior, 2 correntes de intervalo, pulo os 2 pontos altos do meio e sobre o quarto eu vou fazer mais um ponto alto. Então, dessa forma, eu estou invertendo exatamente como nós fizemos lá na parte da capa. Sobre as 2 correntes,
2 pontos altos e um ponto alto sobre o primeiro do grupinho. Então, eu vou fazer as duas correntes sobre os 4 pontos altos da carreira anterior e 4 pontos altos sobre as duas correntes da carreira anterior. E eu vou fazer isso por 5 carreiras. Então, pessoal, continuando aqui a nossa capinha, nós vamos trabalhar, eu tinha dito para vocês inicialmente que a gente ia fazer 5 carreiras e depois eu decidi começar com 2, depois 3, 4 e 5. Mas agora, olhando a peça assim fechadinha, eu optei por intercalar essas carreiras com 2 carreiras de pontos abertos, 2 carreiras dos quadradinhos, uma carreira de pontos altos, como nós fizemos aqui, e aí repetirmos essas 2 carreiras com os buraquinhos aqui e intercalando essas carreiras, assim nós vamos ter uma peça mais a tampa mais fechadinha e com o mesmo motivo lá da parte de baixo da nossa capa. Então, aqui nós vamos dar continuidade fazendo uma outra carreira, intercalando esses quadradinhos abertos e fechados. E como eu vou trabalhar sobre essa daqui do quadradinho aberto, aqui em cima eu vou começar com os quadradinhos fechados. Então, aqui eu vou trabalhar 3 correntes para subir, vou fazer os 4 pontos altos, sempre lembrando que as 3 correntes correspondem ao primeiro ponto alto. Nessa carreira fechada, nós vamos colocar todos os aumentos que nós precisamos e nas próximas carreiras a gente sempre vai manter 4 pontos altos, 2 correntes, pulamos 2 pontos na base e repetimos o grupinho dos 4 pontos altos. E aqui a gente vai dando continuidade intercalando os 4 pontos altos com as 2 correntinhas. Vai chegar num ponto em que os aumentos, eles vão ter uma diferença, porque depende muito também da tensão do pontinho. O meu pontinho, ele é bem fechado, mas algumas pessoas têm o ponto um pouco mais abertinho, então, de repente, um trabalho com pontos mais abertinho, ele vai ter uma necessidade menor de aumentos nos pontos em cada carreira do que um trabalho mais fechado. Vai depender do tipo de agulha que você gosta de trabalhar. Eu, por exemplo, estou trabalhando fio de textura 145, que é o caso da Cleia, da Camila, com uma agulha de 1,25. Mas muita gente prefere trabalhar essa linha com a agulha número 2. Então, o ponto já vai ficar um pouquinho diferente. Então, vai ter essa variação, pode ter essa pequena variação na hora de aumentar os pontos. Mas você pode, a cada carreira, você estender o seu trabalho sobre uma mesa e ver se ele tem a necessidade de fazer os aumentos. E aí não tem muito segredo. Se o seu trabalho começa a tomar um formato de babado, ele tem aumentos demais. E se ele começa a tomar aquele formato em cumbucá, ele começa a tomar aquele formato de barquinho, então você precisa fazer mais quantidade de aumentos. E aí nós vamos intercalar essas carreiras, nós vamos trabalhar agora mais 2 carreiras, como nós fizemos aqui, e intercalar com os pontos fechados. Nós precisamos que essa peça tenha 29 centímetros, então nós vamos usar aqui uma régua como referência. Essa daqui é a régua comum escolar, de 30 centímetros. Nós vamos precisar que esse círculo tenha uma medida de 29 centímetros. Então, nós vamos sempre colocar a régua passando pelo centro da peça, dessa forma, e quando esse círculo atingir 29 centímetros de uma ponta até a outra, aí a gente já tem o tamanho da nossa capa. Eu vou trabalhar aqui até o final, intercalando 2 carreiras com os quadradinhos abertos e fechados e uma carreira toda em pontos altos, até atingir o tamanho.
E o ideal é que a última carreira seja a carreira dos pontos altos, que é a carreira que nós vamos usar para fazer a união lá na nossa capa. E aí eu retorno com vocês quando a minha estiver maior, para vocês acompanharem como que nós vamos unir lá na capinha, para a gente fazer o vídeo bem completinho, para vocês poderem fazer esse trabalho aí para o Natal. Aqui na próxima carreira, eu já fiz aquelas duas intercalando os pontos altos com as correntes, e eu já tô naquela carreira toda de pontos altos, repetindo o processo que nós fizemos aqui anteriormente. Então, duas carreiras intercalando os pontos abertos, os quadradinhos abertos e fechados, uma carreira somente de pontos altos, toda fechadinha, e aí a gente vai repetindo até a gente ter os 29 centímetros. Aí aqui, para a gente fazer os aumentos, eu escolhi fazer da seguinte forma. Eu tô mantendo os pontos altos sobre os pontos altos da carreira anterior, sobre aquele quadradinho fechado. E aqui no intervalinho, onde nós temos as duas correntinhas, eu vou trabalhar, ao invés de 2 pontos altos aqui, eu estou trabalhando 3 pontos altos. 1, 2, 3. E sobre os 4 pontos altos seguintes, eu repito um ponto alto para cada um deles. Um ponto alto sobre o primeiro, um ponto alto sobre o segundo, um ponto alto sobre o terceiro, e aí vamos dessa forma até nós terminarmos a carreira. Um ponto alto sobre o quarto, e sobre as duas correntes, 3 pontos altos. E aí vamos intercalando dessa forma, e aqui, dessa forma, nós estamos também fazendo o aumento da nossa carreira. E sempre colocando a peça sobre a mesa, pra gente ver se ela tá ficando retinha, se ela não vai ficar embabadada, ou se ela não vai ficar fechando. No caso aqui, a gente tá com a medida de aumentos exatinha. Estamos com a medida dos aumentos certinha. E aí a gente pode continuar fazendo dessa forma até os 29 centímetros. Aqui a tampa da nossa capa já chegou na medida que nós precisamos, então eu vou estender ela aqui. Vocês veem que ela ficou bem retinha, não ficou nem quadrada e nem dobrando. Então aqui nós vamos medir, sempre passando a régua pelo meio, e aí nós temos, ó, os 29 centímetros que nós precisamos. Os 29 centímetros aqui. Então, eu vou terminar essa carreira. Aqui, se vocês quiserem, como eu tinha dito antes, se vocês quiserem, quando chegar nesse finalzinho, a gente poderia fazer essa carreira aqui toda nos pontos fechados. Ou então, manter essa sequência aqui. Então, eu vou finalizar essa carreira aqui, chegando aqui até o finalzinho, e a gente já vai marcar os 4 pontos para a gente unir essa tampa lá na capa. Finalzinho aqui da carreira, eu vou fazer o último ponto alto dentro do espacinho das duas correntes. E aí eu vou unir na terceira correntinha, onde nós iniciamos a carreira, com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou fazer uma corrente e aqui eu vou deixar o fio solto, porque esse fiozinho solto já vai servir como marcação da nossa peça. Então, aqui eu tenho o lado direito da minha peça, voltado para cima, eu vou dobrar ela ao meio dessa forma, e aquele fiozinho que nós deixamos aqui, ele vai ficar aqui no cantinho. Esse fiozinho vai ser a nossa primeira marcação. E aí, eu dobrei a peça ao meio dessa forma. E nesse cantinho aqui, nós vamos prender um outro pedacinho de linha. Aqui eu gosto de colocar um pedacinho maior, pra gente não precisar amarrar, pra ficar mais fácil para retirar ele na hora que a gente for fazer o fechamento. Então, eu vou prender um fiozinho aqui,
Quem tem marcador de fio também, marcador de ponto, pode usar o marcador de ponto. Então, aqui uma marcação nessa ponta e outra marcação nessa ponta. E aí, eu vou abrir novamente a peça, o lado direito sempre voltado para cima. E eu vou unir aqui no centro. Vocês viram que eu virei a lateral, a marcação que estava para lateral. Uma aqui embaixo e a outra aqui em cima. E aí, eu vou unir essas duas marcações, fio com fio. Unimos essa parte aqui novamente. E aí, nós vamos fazer novamente a mesma marcação. Uma marcação nesse cantinho. E outra marcação nesse cantinho aqui. Aqui eu não vou amarrar o fio. E aí, agora, nós temos 4 cantos do círculo marcado. 1, 2, 3 e 4. Assim como nós fizemos na nossa capa. A capa também, a parte de cima, nós marcamos da mesma forma. E eu já virei a capa do lado avesso. Então, o lado direito voltado para dentro. Nós vamos pegar a tampa também com o lado direito agora voltado para baixo. E aí, eu vou encaixar uma marcação com cada uma das marcações lá da capa. Esse fiozinho da capa vai casar lá com o fiozinho da tampa. A segunda marcação também. E aí, nós vamos puxar um dos fiozinhos, pode ser o da capa, pode ser o da tampinha. Aqui ele não tá amarrado, então eu vou introduzir a agulha no mesmo ponto onde eu tenho a marcação aqui na tampa. Vou pegar a pontinha lá da marcação da capa, vou puxar. E aí, eu vou passar pelos dois ao mesmo tempo. E aí, aqui nessa marcação, eu já posso fazer um nozinho. E aí, eu vou fazer isso com todas as marcações, com 3 delas. E na quarta, nós já vamos colocar o fio do novelo, porque aí nós já vamos começar a trabalhar com os pontos baixos, fechando a capa com a tampa. Aqui no quarto e último pontinho onde eu vou marcar, onde eu vou prender o fio, eu já não vou cortar a linha, vou prender com 2 nós, e aí essa linha aqui já é a que vai para o novelo. E aqui eu tive cuidado de deixar na marcação as 2 pontas daquele arremate do fio, porque aí aqui eu não vou tirar essa linha, e eu já vou trabalhando os pontos baixos e arrematando esses 2 fiozinhos lá daquele arremate, quando nós fechamos a carreira. E aí, eu vou começar prendendo com pontos baixos. Eu vou colocar ele sobre as 2 partes, para prender com os pontos baixos. E aí, eu vou fazer os pontos baixos pegando as 2 partes. Aqui eu tenho, aqui na frente, a parte da tampa, aqui atrás, a borda da capa. E aí, eu vou pegando os pontos, sempre tomando cuidado de que a agulha atravesse as 2 partes. Então, aqui eu tenho na frente, aqui a correntinha da parte da tampa, e ali atrás, a correntinha da capa. E aí, a minha agulha vai pegar o ponto baixo, já prendendo as 2 partes. E aqui nesse iniciozinho, prendendo essas 3 pontinhas do fio. E aí, eu vou fazer esse ponto baixo em toda essa volta. Aqui a minha tampa e aqui a capa. Então, toda essa borda, nós vamos trabalhar prendendo aqui. E aí, eu vou fazer o meu até lá no final da carreira e eu retorno com vocês, para vocês verem como vai ficar.
Essas 4 marcações que nós fizemos, elas são exatamente para isso aqui. Eu tô fazendo aqui os pontos baixos. Eu vou ver se a câmera consegue pegar o volume aqui do ponto baixo. Se vocês preferirem também, pode fazer isso aqui com uma agulha de mão. Quem sabe fazer costura à mão, aquela costura que a gente faz no feltro, também pode ser fechado daquela forma. Eu sempre gosto de fazer com ponto baixo, porque eu acho que ele dá uma certa segurança. Então, aqui, onde eu tenho o próximo ponto preso, a gente tem a impressão de que a tampa tá maior. Então, a gente sempre vai dando uma esticadinha aqui na parte da capa. E aqui na parte da tampa, a gente vai distribuir para evitar justamente que ela fique franzida num ponto, somente num ponto. Porque o que pode acontecer da gente colocar ela toda é que a gente vai fazendo ela e sem perceber a gente vai esticando a tampa e quando a gente chegar lá no final da carreira, ela sobrar muito e ela vai ficar franzida no último ponto. Então, caso ela esteja um pouquinho grande para a peça, nessas marcações fica mais fácil para você ter um controle. Caso ela dê uma sobrinha, então você vai à medida que você fecha, você vai forçar um pouquinho a parte da capa, distribuir essa sobra, deixando aqui, ó, mais folgadinha, a parte da tampa. Aí eu vou segurar aqui e vou fazer os pontos baixos dessa forma. E aí eu não vou ter nenhum perigo de que a minha peça fique com o franzido. Dessa forma, a gente vai ter um melhor controle, distribuir essa sobra por toda a peça, para ela não franzir a tampa lá no final. Então, aqui, ó, você percebe que nós fizemos a união, e mesmo com a parte da tampa sobrando um pouquinho, ele não ficou nem um pouco franzido. E aqui, a gente chegando na parte final, eu vou seguindo fazendo os pontos baixos, sempre tomando cuidado de pegar as duas partes, porque senão quando a gente for colocar a capa no galão, a parte onde o ponto pegar somente uma das partes, vai formar um buraco. Então, cada um dos pontinhos aqui, eu vou passando os pontos baixos. E quando nós chegamos aqui naquele fiozinho que nós deixamos da marcação, eu vou introduzir a agulha aqui, deixei ele com um nozinho só para ele ficar fácil de sair dessa forma. E nós vamos fazer isso em todas, nós temos mais 2 marcações pela frente. E nós vamos fazer isso em todas elas, até nós chegarmos lá onde nós iniciamos. E aqui, ó, vocês já veem o espaço da primeira marcação para a segunda marcação, para vocês perceberem a diferença entre a tampa e a capa. E aí, a gente, desde aqui do início, a gente já vai distribuindo essa diferença. Já dando uma puxadinha lá na capa, a parte menor, a gente vai dar uma forçadinha, esticando ela levemente, e a parte onde nós temos a sobra, a gente vai deixar ela bem soltinha, com cuidado para não franzir, mas deixar ela mais soltinha, deixar ela mais leve na mão, e a parte menor a gente dá uma leve puxadinha. E aí ela vai encaixar perfeitamente, tá vendo? E ponto baixo. Aí aqui chegando no final da carreira, os últimos pontinhos baixos, nós já estamos chegando lá naquele ponto onde nós começamos. Eu vou fazer um pontinho sobre aquele primeiro, onde nós começamos a carreira. E sobre o segundo, eu já vou fazer um arremate, um ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo, e aí uma correntinha, e nós arrematamos o fio. E aí, esse fiozinho também, eu vou passar ele por 3 ou 4 pontos, para ele não se soltar, para não ter perigo do crochê desmanchar nessa parte aqui. Sempre essas partes de emenda, a gente precisa ter um cuidado maior, principalmente nesse caso aqui, que ela vai ser uma parte que vai suportar a largura da capa de galão.
Eu passei por 4 pontos, corto o excesso do fio. E essa aqui é a nossa tampa já emendada. E aí, agora eu vou virar a minha peça pelo lado direito. E ela tá pronta pra gente usar. Lembrando que essa medida aqui é a medida para o galão de 20 litros. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link lá para o nosso blog com... Esse aqui é o lado direito. Esse é o lado direito, vocês percebem aqui que a costura fica quase invisível. No lado avesso ela aparece com o volume, mas aqui ela fica praticamente invisível. Então, eu vou deixar aqui na descrição o link lá do nosso blog com a reportagem que nós fizemos sobre capa. E lá eu tenho um molde para vocês imprimirem, onde vocês têm a opção de fazer ela em crochê, em tricô e também em tecido, TNT, outros materiais que vocês queiram. E aí eu vou deixar lá para vocês a medida, tudo direitinho. Então é isso, pessoal. Clique aqui no botão do gostei, deixe nos comentários o que você gostaria de ver aqui no canal. Se você não é inscrito, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal e clicar no sininho e marcar a opção todas, para que vocês recebam todas as notificações para os nossos próximos vídeos. E até o próximo vídeo.